5 tipos de recompensas que fazem sentido se você está criando um programa de indicação. Esse vídeo aqui é uma série de alguns vídeos. No vídeo anterior eu falei sobre como você entender e escolher as pessoas que são indicadores premium. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os tipos de recompensa que fazem sentido você colocar. E tudo isso porque tem muita gente que cria programas de indicação, mas não pensa nas estratégias, não estrutura da forma correta e depois fala: "Putz, não deu certo". Então, eu falo que cada ação que você vai fazer é uma ação que tem que ser estruturada estrategicamente. Então, você precisa pensar nessa estrutura antes. Então, vamos lá. O primeiro tipo de recompensa é aquela recompensa financeira. É aquela recompensa aonde a pessoa te indicou e ela vai receber alguma coisa financeira para isso. Esse tipo de recompensa, ela funciona muito para as pessoas que são racionais. Então, sabe aquelas pessoas que fazem conta na ponta do lápis? Pensam assim: tá, eu vou me esforçar, vou dedicar meu tempo para fazer isso, mas o que que eu ganho com isso? Então, ela para e pensa assim: bom, se eu indicar, eu vou ganhar tantos reais. Eu não sei se vocês viram recentemente, talvez não tão recentemente, estava tendo uma ação de uma empresa que ela estava comprando a imagem da íris das pessoas, a captação da imagem. E aí, se a pessoa indicava, ela também ganhava uma grana. Então, quem ia lá e deixava ser capturada a sua íris ganhava um dinheiro, e quem indicava ganhava mais um dinheiro. Então, a pessoa ela via uma vantagem nisso. Toda vez que você entende que você vai ter um esforço e você vai ter um ganho proporcional ao seu esforço, ou seja, a pessoa para indicar, ela vai determinar um tempo da vida dela onde ela vai parar o que ela está fazendo para fazer essa indicação. E na proporcionalidade, ela vai ganhar um dinheiro que ela fala: "Vale a pena o meu tempo versus o dinheiro que eu vou ganhar?". Esse é o tipo de recompensa para esse perfil de pessoa funciona. É claro que você tem que ter esse parâmetro, porque imagina que você está falando com uma pessoa que a hora da pessoa custa R$ 1.000, e aí você vai dar um desconto de R$ 100. Essa pessoa simplesmente vai falar assim: "Eu não vou parar o meu tempo para fazer isso", não faz o menor sentido. Então você tem que entender que uma recompensa que é pequena demais ou grande demais, ela não funciona. Ela é desproporcional ao esforço que essa pessoa vai fazer para ela receber essa bonificação. Sempre entenda: esmola demais, o santo desconfia, e esmola de menos, a pessoa não se mexe. Esmola no sentido figurado aqui, tá? É um ditado. Então, esse é o primeiro tipo de recompensa, é uma recompensa financeira. O segundo tipo de recompensa é uma recompensa de desconto. Essa recompensa, gente, eu falo que ela é a pior de todas. A pior. Eu acho que é a recompensa do tipo ofensa, sabe? Como é que ela funciona? Ela funciona assim: a pessoa, ela pede uma indicação e ela te diz que se essa pessoa fechar com você, você vai dar para essa pessoa que indicou um desconto na próxima compra dela. O que que acontece? A pessoa ativa no cérebro dela a situação, o sentimento de perda. Ah, então quer dizer que você só vai me dar se eu, além de indicar, ainda comprar de novo de você. Então, no cérebro dela, ela não tá ganhando nada, ainda que ela esteja. Mas ela não tá na cabeça dela, porque ela fala: "Puxa vida, eu tô me predispondo a fazer, tô dedicando um tempo para te ajudar, para fazer essa indicação. Tudo bem que eu vou ganhar um desconto, mas eu tenho que comprar de novo de você". Então é uma sensação ruim, sabe, é uma sensação de ganha-perde, entendeu? Tem muita gente que usa isso. Eu vejo isso muito em várias lojas. Recentemente eu fui comprar uma blusa, e aí a pessoa falou assim: "Ah, e agora você vai ter cashback". Eu falei: "Ah, que bom, então tá". Ela: "É,
só que só na próxima compra e ele expira em 30 dias. Aí eu estava fazendo uma compra grande, eu falei: "Ah, então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu compro meia agora e a outra meia eu uso o cashback". Ela: "Ah, não, mas não pode ser assim". Eu falei: "Pô, mas eu tô comprando um monte de coisa agora, por que que não pode ser assim? Então quando que eu vou usar esse cashback?". "Ah, se você comprar de novo", aí tinha um monte de regra lá. Aí eu falei: "Ou seja, não vou fazer nada com esse cashback, eu não tenho ganho nenhum no final das contas", entendeu? Então é o tipo de recompensa que é uma recompensa que eu falo que não ajuda, de verdade. Eu não gosto desse tipo de recompensa. Ela soa mais como uma ofensa do que como uma recompensa. Mas ok, tem gente que faz, tem empresa que faz e tá tudo bem, tá? Aí a gente vai para o terceiro, a terceira recompensa, que é a recompensa simbólica. É aquela recompensa aonde você ativa o reconhecimento e o status da pessoa. Eu me lembro de um cliente que eu tive, que ele gostava muito de fazer indicações, porque as pessoas para quem ele indicava, os profissionais para os quais ele indicava clientes, reconheciam esse trabalho dele e enalteciam a personalidade dele. E como ele era uma pessoa motivada a status, a prestígio, ele fazia isso constantemente, o tempo todo, porque as pessoas iam lá, tiravam foto com ele, mencionavam ele, sabe? Então isso fazia bem pro ego dele. E, gente, não tá nada errado com isso. As pessoas elas têm motivações diferentes. Então, se você está dando alimento para o ego da pessoa que é motivada a prestígio e isso faz bem para ela, você não está fazendo mal para ninguém. Pelo contrário, você está alimentando nessa pessoa uma coisa que ela tem sede daquilo. Para ela importa aquilo. No final das contas, a gente precisa ter clareza que todo ser humano, ele gosta de reconhecimento. Tem pessoas que gostam mais e pessoas que gostam menos. Para as pessoas que gostam mais, você recebe a indicação dessa pessoa e você faz esse reconhecimento público, essa pessoa fica extremamente feliz. Eu fui num evento há tempos atrás aonde a prefeitura fez um reconhecimento público de vários profissionais de uma determinada categoria. Então, pessoas que estavam trabalhando naquela profissão há anos. Você precisa ver a alegria das pessoas. E o que que elas estavam recebendo lá? Um reconhecimento público. Nada mais do que isso. Não tinha dinheiro, não tinha nada, mas tinha um reconhecimento público. Então, as pessoas iam lá na frente, elas tiravam foto, elas recebiam um diploma. Era como se fosse uma grande formatura, durou 4 horas inclusive. Então foi uma coisa muito bonita de se ver. E claro que quem estava lá prestigiando se sentiu também orgulhoso de ver um ente querido subir no palco. Então esse tipo de bonificação é uma bonificação que faz muito sentido para muita gente. Nesse caso, não era um programa de indicação, mas tinha lá um cunho que tinha um objetivo final, tá? Só que é a mesma coisa. A pessoa ela recebe esse prestígio, ela se sente bem em estar lá, ela se sente valorizada e ela faz mais daquilo. Então é uma estratégia interessante para você usar e saber com quem usar também. Aí, a gente vai pro aliás, falando ainda desse tipo de recompensa, esse tipo de recompensa, ele é uma recompensa onde também gera pertencimento. Então, eu vou te dar um exemplo que é um exemplo clássico. Sabe aquela marca Harley Davidson? As pessoas que têm Harley, elas gostam de falar que elas são harleiras, que elas fazem parte de um clube de pessoas. Esse clube de pessoas são pessoas que elas têm valores em comum, propósitos em comum, e aí elas se sentem pertencentes. Então, é muito interessante que quando você vai falar com um harleiro, ele fala: "Olha, a gente geralmente no final de semana sai todo mundo junto para ir em tal restaurante". Que ela está fazendo? Ela está indicando o restaurante simplesmente porque as outras pessoas que saem com ela vão para aquele restaurante. Então, o senso de pertencimento dela faz com que ela indique lugares que ela vai. Talvez as pessoas que assistam isso, elas
até estejam deixando de lado essa oportunidade de fazer esse programa de indicação, porque elas nem pararam para pensar nisso. Fica a dica para você aí. Então, essa questão de a pessoa se sentir pertencente é um tipo de recompensa que faz muito sentido. Aí a gente vai para o quarto tipo de recompensa, que é a recompensa por experiência. Nessa recompensa por experiência, a pessoa ela pode ter, por exemplo, a experiência de viver alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fui participar de uma celebração de uma empresa aonde as pessoas beneficiadas eram as esposas das pessoas que trabalhavam na empresa. E aí eu tive a oportunidade de andar de balão. Foi uma experiência única na minha vida, extremamente memorável. E eu não tinha relação direta nenhuma com a empresa. Então foi um benefício que a empresa deu através do meu marido. Meu marido trabalha na empresa e aí eu tive esse benefício. E é uma memória que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Então, é uma experiência que para mim foi única. Assim como tem muitas pessoas que elas criam experiências únicas e isso fica memorável. Então, automaticamente, você grava na cabeça dessa pessoa a sua marca e ela acaba indicando, porque você gerou um benefício para ela. E esse benefício não é um benefício de dinheiro na conta, é de uma experiência única. Então, isso é o tipo de recompensa que funciona muito. Por exemplo, quando você deixa eu ver na minha colinha aqui. É isso, né? Quando você coloca aqui uma experiência que você vai proporcionar, por exemplo, com a família, é outra coisa que a pessoa gosta muito, que foi o caso meu. O meu foi com a família. Mas você também pode criar outros tipos de experiência para a própria pessoa, que vai fazer a indicação. E essa pessoa, ela vai ter aquilo ali como tão memorável que ela vai fazer mais, tá? Então, o processo de indicação dando em troca a experiência, eu sinceramente, eu acho que é o mais legal. Ele dá trabalho, ele custa para você. Então você também tem que entender quanto que essa pessoa tem que gerar de indicação ou quanto que a indicação que ela gerou tem que gerar de dinheiro para você ofertar esse tipo de experiência. Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, tudo isso é estratégia dentro do seu negócio, tá? Então, dependendo de com que você trabalha e quanto é o seu ticket médio, é a experiência que você vai conseguir proporcionar. E aí, o último tipo de experiência é o último tipo de recompensa é a recompensa transformacional. É aquela recompensa aonde você dá alguma coisa para a pessoa que transforma a vida dela. E a transformação não precisa ser uma coisa enlouquecedoramente grande. Às vezes, algo que você poupa o tempo da pessoa já ajuda ela. Por exemplo, quando você dá um template para a pessoa para que seja mais rápida a ação dela. Eu estava vendo um banco outro dia que eles estavam falando assim, ó, faça o download dessa planilha para você colocar os seus gastos diários e ter mais controle. Era gratuito. Então você baixava lá e consegue aplicar. O que que acontece? Todo dia que a pessoa está alimentando aquela planilha, ela está lembrando daquela empresa. Porque ela lembra que foi a empresa que gerou para ela a possibilidade de baixar a planilha, tá? Isso daí é uma recompensa que também é boa, porque a pessoa vai usar o tempo todo e ela sentiu um benefício. Agora, qualquer pessoa gosta desse tipo de recompensa? Não. As pessoas que são motivadas à evolução, a conhecimento, as pessoas que são motivadas a crescimento, para elas funciona. Então, aqui você teve diversas maneiras de você trabalhar recompensas pensando no perfil de cada pessoa. É sempre muito importante que cada estratégia seja direcionada para um perfil diferente. E aí você tem que saber a ação que você vai fazer para você obter o resultado que você quer. Lembra, eu sempre falo,
tem que ter uma estratégia. Se você não tiver estratégia para o seu negócio, você nunca vai conseguir fazer um programa que dê certo, tá? Então, a partir de agora, você vai criar uma estratégia de programa de indicação, você tem que pensar nesses pontos. No próximo vídeo, eu vou te explicar mais um ponto importante. A gente vai falar sobre como você apresentar o programa de indicação sem ser aquela pessoa insistente, chata, que a outra pessoa fala: "Ai, meu Deus, essa pessoa fica toda hora buzinando aqui na minha orelha". Não é essa a ideia. A ideia é que seja legal, é que seja fluido e para você saber como é que vai acontecer, é no próximo vídeo que a gente vai conversar. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para você conseguir acompanhar essa série de programa de indicação. Eu estou trazendo ela bem mastigada para você, porque eu vejo que tem um monte de coisa por aí, muitos vídeos bons, mas muitos que não funcionam. Então, se você quer saber o passo a passo, fica aqui, que nessas aulas sequenciais você vai conseguir ter acesso a todo esse passo a passo. Inclusive, eu vou deixar para você o link aqui embaixo para você fazer parte do projeto Impulso se você empreende. Se você trabalha solo ou se você tem um time pequeno, o projeto Impulso é um projeto onde você vai ter aulas e conteúdos para você conseguir se alimentar, aprender e ir aplicando no seu dia a dia, se esse é o seu caso. Agora, se você já é uma empresa mais estruturada, que já fatura mais, que tem departamentos e você precisa melhorar o seu marketing, as suas vendas, o seu faturamento, a comunicação da sua empresa ou a liderança, você precisa conhecer o programa de aceleração entrando no Flow, que é um programa customizado que eu tenho aqui, aonde depois do diagnóstico eu consigo entender aonde precisa ser trabalhado e desenvolvo soluções e treinamentos para que a sua empresa possa ir para o próximo nível. Eu vou deixar para você aqui embaixo também o link para que você possa não só conhecer o programa, como entrar em contato comigo para a gente poder marcar uma reunião e conversar, tá bom? Então agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.